ela e também tornar a sua marca conhecida, ok? Uma das outras vantagens é que as desvantagens dela é que as dívidas de uma sole proprietorship passam a ser as dívidas de quem a criou. Não tem como separar. E outra coisa é que se o dono morre, a empresa morre junto com ele. Não tem como dizer que não, certo? É como se fosse parte de você é business, que é o sole proprietorship, e a outra parte de você é a pessoa física, neste caso, você mesmo. Então não tem como dizer o lado direito e você parar do lado esquerdo. Yes! Não dá para fazer desta forma, certo? Vamos agora para a próxima, então. Corporation. O C Corporation, conhecido, na verdade, é a corporation grande. Okay? Não que você não possa fazer uma C Corporation pequena. Você pode, mas ela é a maneira mais complexa e mais completa de uma empresa. Ok? Bom, falando sobre a C Corporation, ela não tem limite de quantas pessoas você pode pôr. A C Corporation, ela também, se você começa uma empresa e tem o objetivo de já começar de cara um investimento de 10 milhões, você não pode formar as outras empresas, tem que ser direto essa empresa. Vocês vão entender por que a gente, para formar uma empresa, tem que ter pelo menos uma base desses tipos diferentes de empresa, ok? Ela não tem restrição de quantos donos, como eu já lhe disse, e uma das coisas super importantes é que ela tem a proteção dos seus bens. Se você tem dívida na corporation, não significa que você tem no pessoal. Vamos usar um exemplo. A Apple, todo mundo sabe, conhecida, ela foi formada pelo Steve Jobs e pelo outro Steve, que eu não lembro o nome dele, Bom, os dois foram que formaram a empresa, eles formaram uma corporation, ela se tornou grande, só porque o Steve Jobs depois, inclusive, saiu da empresa, não significa que a empresa não continuou. Certo? Ele saiu, ficou 10 anos fora, voltou. Quer dizer, uma grande corporation não depende do dono para ela continuar. Totalmente diferente da sole proprietorship, que é totalmente dependente do dono, ok? Os impostos fiscais às vezes se tornam um pouquinho mais altos porque existe o que chamamos de double taxation. Vocês podem ficar um pouco confusos quanto a isso, mas é simples. A empresa ela é taxada a nível de empresa, porém quando é distribuído aquele dinheiro para os donos através dos dividendos, no pessoal deles, eles têm que pagar novamente as taxas que eles receberam. Então, às vezes tem um problema, né, nesse sentido, né? Nós temos também o que chamamos de... Ela é sugerida, eu já falei isso para vocês, quando se forma uma grande empresa com o objetivo de pelo menos 10 milhões. Eu não sei o que está né? Vamos lá. E a última coisa seria a vida perpétua, ok? Que era só porque, neste caso, infelizmente, usando Steve Jobs, faleceu há 2 anos atrás, a empresa continua e vai continuar enquanto quiser continuar independente dos donos, ok? Ou dos criadores. A cooperativa, na verdade, deixa eu já pôr aqui. A cooperativa, na verdade, não é uma empresa que eu sugeriria a vocês abrir, porque na verdade é como se fosse um grupo de pessoas, de fazendeiros que trabalham com leite, formam então uma cooperativa de leite. E daí eles têm um objetivo em comuns, eles têm um plano igual a todos, que é suprir a necessidade individual deles. Você se torna uma coligação entre os funcionários e entre os donos ou patrões, certo? Então é uma maneira de eles compensar uma ajuda melhor ou o interesse e participação das outras pessoas, certo? Por exemplo, uma pessoa que tem uma mina de ouro, daí ela põe os que estão participando ou que estão
garimpando para ele, diz, não, você agora, isso é uma empresa, é sua também, para não haver aquele negócio do cara querer tirar vantagem do sistema ou da empresa, ok? Que é uma maneira deles se sentirem animados e entusiasmados a continuar o trabalho para a empresa. Small Corporation, or S Corporation, que é... Deixa eu já pôr para vocês, tá? Ok, ela é limitado o número de membros, só pode ter até 100 membros. Também ela é limitada somente para cidadãos e residentes, ok? Quem for ilegal não pode formar uma empresa dessas por alguns motivos, mas também nós temos as taxas federais, elas são cobradas no indivíduo. Deixa eu explicar para vocês aqui de uma maneira simples. Quando a gente forma uma empresa, no final do ano você vai fazer o imposto dela, ela vai pagar como se fosse, aliás, como sendo uma entidade jurídica, certo? Ela tem o seu próprio imposto de renda, a empresa tem o seu próprio contabilidade, ok? Mas ao mesmo tempo ela não é taxada a nível federal no imposto de renda dela. Ela é dividida, o que sobrou, vocês vão entender mais adiante, eu tenho um exemplo melhor, o que sobrou entre o lucro, aliás, o que sobrou entre a entrada e a saída, que foi neste caso ou lucro ou prejuízo, é dividido para as pessoas que fazem parte da empresa. E daí então, cada um com a sua porcentagem vai pagar na sua parte individual o resultado do imposto de renda, ok? Tem um requerimento que tem que fazer, um formulário especial. Depois que você forma a empresa, você faz um requerimento para torná-la uma S Corporation, ok? E, bom, já disse que ela não aceita imigrantes ilegais. Ok, nós temos o que chamamos também de partnership, ok? Ela é formada por 2 ou mais pessoas, neste caso parceiros, e a participação dos parceiros pode ser diferente entre eles, ou seja, vamos supor que eu e você vamos fazer uma partnership e você diz, não, vamos formar em caso, esse exemplo, de contabilidade. Daí você pensa, não, mas eu não entendo muito de contabilidade, não é minha área, eu gosto mais da outra área. Eu digo, não, tudo bem, então eu faço 90%, você faz 10%, você é investidora no nosso projeto. Depois, no final, o lucro é dividido de acordo com o investimento da pessoa. A pessoa pode depois investir mais e ter uma participação maior, mas significa que tem que haver um consenso, um novo acerto entre os membros para que isso aconteça. Você pode formar 95, 5, 50, 50, ou no caso 3 ou mais pessoas, 33, 33, 34, não importa. Você define. Pode até o caso de 2 pessoas, uma 1% e a outra 99%. Vocês já vão entender por que partnership é uma boa opção, certo? A participação no lucro ou prejuízo é igual à contribuição da pessoa. Se ela tem 10%, no final, se ela tiver prejuízo, é só 10% a participação dela. Se ela tiver lucro, também é só 10% o que ela vai receber. Tem que ter pelo menos um general partner e o imposto é somente nas taxas individual de cada membro. Neste caso, vamos supor 3 membros, um de 33, outro 34, tem que ter um que seja pelo menos um manager. Então vamos dizer que esse que ficou com 34 é o manager. No final do ano, do lucro que eles tiveram, cada um tem a sua participação. E mesmo igualmente ao lucro, tem a participação também no prejuízo, se tiver que arcar alguma dívida, alguma coisa. Mas é só para a empresa, não vai para o resultado pessoal, mas não vai as obrigações para o pessoal. Entendeu? Vamos para o próximo. Limited Liability Company. A Limited Liability Company é como, vamos dizer, uma junção da ideia de um sole proprietor, uma partnership e uma corporation. Para que serve uma Limited Liability? Ela serve para que você tenha o direito de fazer as taxas como um indivíduo, mas ao mesmo tempo tenha as proteções de uma corporação. As proteções que eu digo é que você
vamos supor que a sua empresa está com uma dívida de $100 mil. Fez 1 milhão, gastou 1 milhão e 100, agora você está com prejuízo de $100 mil. Se você é um sole proprietor, não adianta você fechar as portas e dizer ninguém bate na minha casa me incomodando. Não. Eles vão aparecer na sua casa, você tem uma casa, eles vão querer a parte da sua casa para suprir a dívida da empresa. Tanto faz se é fornecedor, se é funcionário, se é governo, você tem que arcar com as consequências. Agora, quando é uma corporation, daí não. Você fechou a empresa, não é que você não tem 100%, você não tem nada a ver com a empresa. Vai depender do seu envolvimento. Eu quero abrir um parênteses aqui e explicar o envolvimento. Seria o seguinte: você abriu a empresa como dono, mas ao mesmo tempo você trabalhou na empresa como, vamos supor, numa posição de gerente, ou numa posição de talvez de marketing, ou de contador da empresa. E se de repente, como contador, você fez coisas erradas, não é só porque você é dono e tem a proteção de corporation que você não vai responder pela posição que você tinha como, nesse caso, contador ou alguma outra posição da diretoria. Entenderam? Mais ou menos a ideia? Ok. Eu diria aqui agora mais uma outra parte. Na hora que você forma uma LLC, você tem que escolher o que você quer. Se você tem pessoas que formam, mas não tem a noção de como ela é instituída. É simples. Se você forma como uma pessoa, ela automaticamente se torna uma sole proprietorship. Ou seja, você é uma LLC, vamos criar um nome aqui, ABC Turismo LLC. Só eu que formei a empresa. No final do ano, quando eu faço a minha contabilidade toda durante o ano, daí chega no final do ano, eu vou fazer o imposto de renda e vou querer me classificar como partnership ou como uma outra entidade. Não posso, porque eu só sou uma pessoa. Então, se a empresa tiver alguns problemas, cai sobre a sua responsabilidade, porque você se tornou um sole proprietorship, ok? Agora, se você tiver 2 pessoas ou mais, daí você pode formar uma LLC Partnership. Por quê? Porque você agora tem a proteção de uma corporação, como se fosse uma entidade corporativa e, neste caso, a proteção dos seus bens e coisa similar. Ou, se você ficou muito grande, está fazendo acima de 10 milhões ou o movimento cresceu realmente, você está super bem sucedido, você tem um nome que quer preservar aquele nome, não quer simplesmente fechar a empresa e partir e criar uma nova, você tem a possibilidade de se tornar o que eles chamam de S Corporation. E daí então, depois de alguns anos como S Corporation, você torna ela como uma C Corporation, e daí você fica com um nome grande. Não é tanto só o nome, continua com o mesmo nome, mas o objetivo de poder movimentar valores altos acima de 10 milhões, ok? Bom, mais ou menos entender o processo, como é que funciona? Ok, agora eu estaria perguntando para vocês qual que vocês acham ser a melhor empresa? Tudo depende do seu objetivo. Na maioria dos brasileiros que eu encontro aqui em Nova York e alguns lugares dos Estados Unidos, eles, eu diria, fazem parte da LLC. A minha melhor sugestão para eles seria formar uma LLC. Por quê? Porque a maioria deles não estão formando uma empresa de milhões de dólares, certo? Se esse não é o caso de vocês, by all means, let's do a C Corp, ok? Mas na maioria das pessoas, quando está começando, ela quer começar alguma coisa pequena, muitas vezes simplesmente para testar. Só que se você for começar uma coisa pequena, não comece com uma coisa que vai lhe prejudicar no futuro. Porque quando você começa alguma coisa, já tenha sonhos grandes. Muitas pessoas não fazem corretamente porque não aplicam o que a Michelle estava dizendo no início, não tem um planejamento. Se você disser o que você quer, qual a sua visão para essa empresa? Não sei. Algumas pessoas eu olho, eles estão movimentando 400, 500 mil na empresa e estão com uma sole proprietor. Eu pergunto para eles, mas por que
está movimentando $500 mil e continua com uma sole proprietor. Agora você está cheio de dívida, cheio de problema e é tudo no seu. O IRS pode pegar sua casa, pode pegar seu carro, pode pegar um monte de coisa, prejudicar sua família, porque você não soube fazer uma escolha. Ah, mas é que quando eu fiz eu não tinha ideia de que... Por quê? Porque não fez planejamento. Se tivesse planejado o que ele vê a empresa dele dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, dentro de 3 anos, 5 anos, ele teria uma noção melhor de como formar aquela empresa. Então, primeiro ponto, pense exatamente o que você quer, qual que é o seu objetivo. Daí então, você vai ver qual empresa que encaixa melhor para você. Minha sugestão, a menos que realmente seja milhões de dólares, forme uma LLC, porque ela te dá o direito de, apesar de começar pequena, ter o direito de expandir e ter uma proteção de que o governo, os seus fornecedores ou funcionários não vão lá catar os seus bens pessoais, ok? Quando você faz uma coisa assim, né? Seria importante você colocar uma pessoa junto com você, ou seja, você vai ter um filho. Já vou lhe responder. Ok? Na verdade, é uma das próximas perguntas, das próximas itens, você vai ver que vai apresentar aqui. Por exemplo, quantas pessoas precisamos para formar uma LLC? É neste caso que você está perguntando. Pelo menos uma. Mas não sugiro que faça com apenas uma, porque você vai cair no caso de formar, mesmo sendo uma LLC, ela se torna uma partnership, uma sole proprietorship, porque você é só uma pessoa, ok? O melhor seria formar uma empresa LLC partnership, só que você não pode ser partner de você mesmo, tem que ter uma pessoa. Vamos supor que você é uma profissional numa área, certo? E o seu filho não tem nada a ver com a sua área, mas você quer formar uma LLC. O seu filho, desde que ele seja de maior, você pode formar junto com ele. Vamos usar esse exemplo, talvez não tenha nada a ver com a sua realidade, mas só para exemplo. Vamos dizer que o seu filho está morando no Brasil, tem 19 anos de idade e você precisa de alguém. E teve algumas vezes aqui, passeou aqui nos Estados Unidos, com o tempo que você, mas volta para o Brasil, constantemente vem e volta, certo? Para todos os fins desta conversa, ele é uma pessoa que, vamos usar na linguagem bem simples, ele estaria ilegal, ok? Não ilegal, mas estaria como residente, ele é uma pessoa que não é residente, certo? Então, se ele fosse fazer as taxas, ele teria que fazer como não residente. Mas neste caso, a gente pode usar ele como um membro da empresa, desde que ele tenha um IT number ou um social security. Mas vamos supor que ele não tem um IT number, a gente cria um IT number, usa o seu nome como sendo a pessoa com mais percentagem, neste caso, vamos supor 95% ou até 99%, e ele apenas 1%. Você pode agora formar uma LLC Partnership, certo? Te dá o direito, como uma corporação, a proteger os seus bens, ok? E, ao mesmo tempo, ter o benefício de fazer as suas taxas no privado, ok? Vocês já vão entender exatamente o que eu quero dizer com isso. Diga. Voltando nessa questão de quem pode criar a sociedade, eu entendi no caso do ilegal, por exemplo, se aplicaria exatamente ao meu filho. Ele não mora aqui, ele me visita, então seria como se ele fosse meu sócio. A minha pergunta não é sobre este caso, é sobre alguns vistos, que na verdade o visto é status de não residente. Residente tu só és a partir do green card, correto? Sim. Na verdade, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Veja bem, esses assuntos é muito complexo. Quando a gente entra numa parte, aquilo dali às vezes dá. Mas só respondendo rapidamente o que você disse, é o seguinte: para o IRS, ele não quer saber se você está perante a imigração legal ou ilegal. O IRS não está nem aí, ok? Tanto é que para fins do IRS, que é o governo federal, e para fins de estados, ok? Eles consideram o seguinte: você ficou nos Estados Unidos mais que 183 dias
No caso, 6 meses, como tem alguns meses com 31 dias, fica 183 dias. Você esteve aqui mais que 183 dias, residindo no estado de Nova York? Sim, então você é um residente. A pergunta próxima não é se você está ilegal perante a imigração ou legal perante a imigração. A pergunta é, você esteve residindo, morando? Sim, você esteve. Então você é um residente para os Estados Unidos, você paga a taxa igual qualquer outra pessoa que é cidadão há 150 anos, não importa. É a mesma coisa. Ok? Então, para abrir empresa é essa a lógica que funciona. Tem uma coisa interessante aqui. Quando você abre uma empresa, eu não ia falar isso, mas porque senão ia ficar muito grande no espaço, mas só para vocês terem uma ideia rapidamente. Vamos supor que você tenha um filho aqui nos Estados Unidos. Vamos usar o exemplo de Fulana, ok? Que é um nome figurativo. Fulana vem para os Estados Unidos e está ilegal. No momento que ela tem um filho aqui, o filho é legal ou ilegal? Legal. Mas ela não é, ela está ilegal. Ela veio pelo México. Ela cruzou o Atlântico nadando e chegou aqui. O filho? Legal, ela continua ilegal. Ela continua ilegal, mas o filho está legal, certo? Ok. Quando você forma uma empresa, ela foi registrada, nascida, aonde? Vamos usar em New York, certo? Ela é totalmente legal. Mas o criador é ilegal. Who cares? O pai da criança não importa se ele é legal ou ilegal. A criança nasceu, ela é legal. Agora deixa eu usar um exemplo super mais conciso ainda. Uma sole proprietorship, vamos dizer que uma sole proprietorship é uma criança de 12 anos de idade. Certo? Até 12 anos de idade. Se a criança, neste caso, totalmente legal. Lembra? O pai é legal, a mãe é legal, mas a criança é legal. A sole proprietorship, no momento que você forma ela se torna legal. Só que ela só tem até 12 anos de idade. Se a criança na rua está brincando com uma pedra, com uma bola, quebrou o carro do vizinho, ou a janela do vizinho, quem que é o culpado? A criança é culpada, mas quem vai pagar o pato? Os pais. Por quê? Mas a criança não é legal, por que o pai tem que pagar? Hello, porque você é de menor. A mesma coisa é o sole proprietorship. O pai pobre vai ter que pagar, vai ter que se endividar por causa da empresa. Pequena mesmo, não importa. Agora, quando você forma uma corporation, é diferente. O seu filho nasce com 25 anos de idade. Se ele fizer uma coisa errada, você é responsável? Você vai para a prisão por causa do seu filho de 26 anos de idade? Mas por que não? Porque ele já é adulto, ele sabe como se prostrar, e se não se prostrou devidamente, o problema dele. Você só vai se você esteve participando com ele.